Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Humberto Melo Aquino. E aí galera, tudo bem? Voltando à renovação da minha habilitação. Eu estou registrando tudo isso aqui hoje porque talvez você, na cidade de São Paulo, está passando a mesma situação e acha que é assim mesmo que tem que ficar. Não é assim mesmo não e tem que ficar não, viu? Ou seja, ó, estou com a documentação aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha, dia 14/10, eu estava no Poupa Tempo, dando entrada na renovação da minha carta de motorista. Exame, ó, agendamento médico, Avenida Aricanduva, 5.555, 10h55 do dia 25/10. Ligaram para mim meia hora antes, falando que o médico não atendia mais lá, que ele atendia agora na Zona Sul e que a agenda dele só estava aberta para o mês que vem. E o moço que me ligou falou que o Detran já era ciente de tudo isso. E por que agendaram mandando aqui para a clínica médica no shopping Aricanduva? Ou seja, eu moro na Zona Leste. E detalhe, eu fui informado no Detran, hoje dia 26/10, por administração do Detran, que eu vou ficar interligado a esse médico aqui. O nome do médico aqui é Alexandre, lá não sei das quantas. Que eu vou ficar interligado a vida inteira. Ou seja, se ele for para os Estados Unidos, eu tenho que ir lá atrás dele, fazer o exame médico para me renovar minha carta de motorista. Olha aqui em que país a gente está vivendo. Olha bem em que país a gente está vivendo. Olha o que se tornou-se o Poupa Tempo da cidade de São Paulo. Olha o que se tornou-se o Detran da cidade de São Paulo. Eu moro aqui na Zona Leste, aqui próximo do shopping Aricanduva. Colocaram eu para fazer o exame psicotécnico lá na Guediaia. Tem nada a ver com o meu endereço. Certo? E o que acontece? Agora olha o endereço que o pessoal do Detran, da administração do Detran, conversando com a administração do Detran, a administração do Poupa Tempo, conversando com a administração do Detran. Falou que foi redirecionado para a rua Mariri 106, lá no Jabaquara. Certo? E falou que alguém tinha mexido no meu cadastro e feito isso. Como que alguém mexeu se é só eles têm acesso? A partir do momento que eu pisei os pés dentro do Poupa Tempo Itaquera, eu não tenho mais acesso ao meu cadastro online. Só para você ter ideia, como é sério o que está acontecendo no Detran da cidade de São Paulo. Você vai no Poupa Tempo, muitas pessoas despreparadas para te atender, você vê nitidamente, não precisa ser estudado para você prestar atenção nisso. É uma dependendo do outro. Antigamente tinha pessoas no Poupa Tempo que entrava concursada, sabia o que ia fazer e como fazer. Veja bem, o que é uma empresa terceirizada dentro de um Poupa Tempo, dentro de um órgão público, a dificuldade que causa. É o que eu estou vendo. Mas isso não é culpa da terceirizada, não é culpa das pessoas que estão lá. É culpa do gestor que colocou essa empresa lá dentro e essas pessoas lá dentro. Mas quem sofre com isso? A população da cidade de São Paulo. Eu pago imposto como pessoa física, eu pago imposto como pessoa jurídica. A gente vive um momento hoje na cidade de São Paulo que a gente não tem um hospital bom, não tem um posto de saúde bom. Você não tem nada de bom. Você sobrevive aqui. Mas os impostos você tem que pagar. A lei tem que valer a favor deles, não a favor de nós, o povo que paga o salário deles. É isso que está acontecendo hoje. Eu estou andando com minha carteira de motorista vencida, por irresponsabilidade dos órgãos públicos. Estou andando com o documento do meu carro, sem ter o documento do meu carro, por irresponsabilidade dos órgãos públicos, do poder público. O documento do meu carro está tudo pago, mas não consegue, tem restrição na hora de emitir. E está tudo pago. Paguei um monte de multa, tem todos os comprovantes e essas multas não é dado baixo. Tem 41 pontos na minha carta, que eu não sei de onde que saiu tanto ponto. Aí eu pergunto para você, em que país que a gente vive? O que é que está acontecendo dentro do Detran? O que é que está acontecendo nos órgãos públicos do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo?
Eu como cidadão, eu tô me reportando aqui através de um vídeo, porque a gente fica preso. Hoje mesmo entrei em contato com um deputado estadual que eu votei nele. Eu votei porque achava que era uma pessoa que ia defender a gente quando a gente precisava. Tá bem claro. Liguei no escritório dele. O que eu escutei da pessoa que estava falando comigo, que é assim mesmo. Ou seja, a gente não tem ninguém ao nosso favor. Estou mandando algumas mensagens para algumas redes de televisão, ver se alguém acorda para a realidade e quer fazer uma reportagem com tudo isso que eu estou mostrando, que é a realidade do que está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão sendo passadas para trás, porque não existe mais Detran correto em São Paulo, não existe mais poupa-tempo correto na cidade de São Paulo. É o que eu estou vendo. O cidadão está assim, ó. Você não tem nem o direito de sua habilitação chegar no poupa-tempo para você ir retirar, porque pelo menos é uma segurança. Porque mesmo chegando no meu endereço, se não tiver ninguém para receber, se for 2 vezes e não tiver ninguém, ela vai ser extraviada. Eu escutei isso dentro do poupa-tempo. E depois, ó, já era, meu amigo. Aí você sabe onde que vai parar os dados seus. O cidadão fica em situação difícil. E com tudo isso, sabe o que acontece? O poder público está largado. A gente é obrigado a pagar imposto como pessoa física, como pessoa jurídica, tem que pagar, senão a gente é punido. Só que o cidadão não pode punir o Estado, o cidadão não pode punir o poder público. A voz do cidadão, ela não tem valor, a gente coloca os caras para defender a gente coloca os caras para lutar em prol da gente. A gente coloca os caras para lutar em prol de uma sociedade digna, da gente ter uma saúde digna, da gente poder dar uma vida digna para nossos filhos, a gente não tem. É a indignação que eu tenho como empresário, como pessoa física e como jurídica aqui no Brasil. Nunca na minha vida eu tive desejo de sair da minha pátria e ir embora para outro país como eu tenho nesse momento agora. A gente fica decepcionado com o nosso país, a gente fica decepcionado com os políticos do nosso país, a gente fica decepcionado com as gestões públicas do nosso país. Ou seja, você ser político hoje é sinônimo de segurança. Por quê? Você vai dar segurança para a sua família, você vai ter convênio médico para todos os seus filhos, você vai ter convênio médico para você vai ter tudo ao seu favor. Só que aqueles coitados que estão jogados na periferia, aqueles pais de família que procura um posto de saúde, procura um hospital público, procura o poupa-tempo, ou qualquer tipo de órgão público, hoje ele está Deus dará. A gente sempre confia que o país vai mudar, a gente sempre confia que está votando em alguém digno, íntegro, que vai lutar em favor da sociedade, em favor do povo. Mas quando o indivíduo chega lá, acabou. Você quer conhecer o ser humano, deu poder para ele. Essa é a minha indignação. Meu nome é Humberto Melo Aquino, moro em São Paulo há 29 anos, escolhi São Paulo para viver. Meus filhos são daqui de São Paulo, minha esposa é daqui de São Paulo, eu tenho empresa aqui em São Paulo. Minha vida inteira eu me criei praticamente como ser humano aqui em São Paulo. Não nasci aqui, mas não saí daqui não. Eu só saio daqui de São Paulo no dia que for para o cemitério da Vila Formosa, no tempo certo, que assim Deus determinar. Mas eu deixo aqui minha indignação e reporto aqui para vocês. Está na hora da gente mudar isso, sabe? Será possível que a gente tenha que sair daqui do país, embora daqui, para a gente viver bem? Para a gente ter acesso a uma saúde boa, para a gente ter acesso a órgãos públicos dignos. Porque cada político que entra muda aquilo que o outro tinha feito e acaba com o que o outro tinha feito e vira uma bagunça. É assim, uma gestão derruba o que a outra fez e aquela gestão mal administrada acontece o que está acontecendo no poupa-tempo da cidade de São Paulo e no Detran da cidade de São Paulo. Cidadãos e cidadãs pagando multa uma atrás da outra, chegando multa na sua carteira que você não sabe de onde que é essas multas. Você vai tirar um simples documento e se torna um transtorno desse. Isso aqui é o poder público na cidade de São Paulo. Olha em que se transformou o poder público na cidade de São Paulo. Então fica aqui minha indignação, aqui ó. Eu vou continuar rodando
com minha carta de motorista, sem... Como é que fala, Aline? Sem renovar por conta do Detran, que deveria fazer a coisa certa, faz o errado. Sabe o que falaram para mim? Que eu tenho que pegar uma carta para levar para o Detran, cancelando aquele médico para eu fazer exame com outro. Ou seja, isso não é obrigação minha não, meu amigo. Isso é obrigação do Detran. É problema do Detran. Não fui eu que causei esse problema. Quem causou isso aí foi o Detran. Aí o cidadão fica a Deus dará. Eu estou gravando esse vídeo aqui por indignação da gente não ter a quem recorrer. Por a gente não ter a quem se reportar para resolver as coisas a nosso favor. Ou seja, ser homem honesto, trabalhador no Brasil hoje, ser homem íntegro é sinônimo de ser trouxa. Se você quer conseguir as coisas no Brasil, você tem que conseguir pelo jeito errado, não pelo certo. Mas eu não vou conseguir pelo errado. Eu quero conseguir pelo certo. E a única forma que eu tenho de resolver isso, nesse momento, é me reportar através do YouTube, para que o povo veja, compartilhe esse vídeo e que a gente possa mudar isso. Eu nunca na minha vida pensei em ser político. Hoje eu penso em ser político na cidade de São Paulo, porque eu não quero ser mais um. Eu quero fazer a diferença em favor do povo. Porque aqueles que foram instituídos para defender o povo, eles não defendem. Depois que chega lá no poder, acabou-se, meu amigo, é só balela, é só promessa. Fiquem com Deus, Deus abençoe o Brasil. Fica aqui mais uma vez a minha indignação. E eu tenho vergonha hoje de viver no país que eu estou vivendo. Não por causa do meu país, por causa dos políticos, esses que são instituídos por nós, o povo, para defender a sociedade e melhorar a vida da sociedade, eles não fazem nada. Deus abençoe o Brasil.